Amados, esse ano, como nós falamos, o nosso tema é ser e fazer discípulos, e a minha mensagem hoje não podia ter outro título, senão ser essa, né? Ou falar de outra coisa. Chamados para sermos e fazermos discípulos. Então, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 30. Gênesis, capítulo 30. Nós vamos ler do 37 ao 39. E aí vamos meditar um pouquinho, quero ter uma conversa com você. Diz assim o texto: Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Ele removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e concebiam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Vamos continuar aqui no 40. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e pretos nos rebanhos de Labão, e pôs seu rebanho à parte, e não juntou com os rebanhos de Labão. Que tá bom. Amados, esse tema do nosso ano é ser e fazer discípulos. E nós como igreja, eu creio que nós precisamos aprender a viver isso. Porque ser igreja é isso. Ser igreja é ser discípulo de Jesus e fazer discípulos. O que a gente vai meditar hoje aqui, conversar essa manhã, o objetivo meu é que você entenda isso e isso entre no seu coração. E esse ano nós queremos que isso seja algo que se torne cultura da nossa igreja. Mas também nós queremos que você se enganje. Como liderança, nós queremos um engajamento teu de uma maneira mais profunda naquilo que Deus está fazendo. Deus já está gerando em nós, na equipe nossa de pastores, nos líderes, esse desejo de trabalhar isso, de ser igreja. É importante como igreja nós arrumarmos o local. Hoje rasgou outra parte do nosso forro aqui. Nós vamos arrumar esse forro em nome de Jesus. Isso é importante, faz parte. Arrumar a casa é bom, né? Mas eu já ouvi uma vez que família é mais importante do que a casa. Mas que a casa revela o espírito da família. Então nós vamos cuidar mais da família, mas nós temos que cuidar da casa. Mas o nosso foco não é a casa, não é o prédio. Há algo muito mais importante do que isso, do que o ambiente. É uma visão, é ter uma missão. E aí, quando você tem uma visão, quando você tem uma missão, aí tem sentido investir na casa. Tem sentido você investir não apenas dinheiro. Dinheiro é o de menos importância, obrigado, irmão. Mas investir em vidas. Nós sabemos que tem tantas, eu já ouvi falar, parece que temos mais de 700 igrejas em Maringá. E precisamos de igrejas, não tem nenhum problema com isso. Mas nós precisamos de igrejas que tenham visão. E visão que vem da palavra, da Bíblia. Visão que vem do coração de Deus. Esse texto de Gênesis 30, 37 ao 39, eu quero levar você a olhar ele talvez de uma forma como você nunca olhou. Esse é um texto que, ainda leio ele e vejo, Deus tem muita coisa escondida nesse negócio aqui. Mas pense comigo algo antes disso. Nós vivemos num país livre. O nosso país, o Brasil, é um lugar livre, onde você pode pregar o evangelho onde você quiser. Você pode pregar o evangelho na rua, você pode falar de Jesus aonde você... Ainda podemos fazer isso. E quando nós pregamos o evangelho, as pessoas vêm a Cristo, as pessoas nos seguem, vêm. Se você olhar as estatísticas, nós já somos um volume enorme de pessoas que professam a fé em Jesus. Nós já somos 40 a 45 milhões de brasileiros que se dizem evangélicos, se identificam com a fé evangélica. As estatísticas dizem que em 15 anos nós seremos maioria absoluta da nação. E aí, quando a gente pensa sobre isso, precisaríamos trazer um entusiasmo. Uau, que legal, que bênção. Mas eu não sei se é só comigo, eu acho que com você também.
parece que alguma coisa não está batendo nesses números. Alguma coisa nos incomoda quando a gente olha isso, que nós estamos crescendo. Porque apesar de a gente ser volumoso, a gente ter bastante evangélico hoje, nós temos inclusive força, e todo mundo já fala disso, para mexer no perfil político da nação. Mas nós ainda não conseguimos impactar, mudar a moral do país. Tem lugares que você vai, que tem centenas de igrejas, lugares simples. Várias igrejas, uma igreja do lado da outra, e parece que moralmente não muda, a nação não muda, o bairro não muda, a cidade não muda. Embora a gente seja tantos, embora tanta igreja, embora tenha tanto crente, o Brasil continua sendo conhecido como um lugar de corrupção. Melhorou, mas continua sendo. Ninguém é preso mais nesse país por corrupção, pelo contrário, é solto. Quantos que a gente viu disso? O país continua sendo conhecido como um país de imoralidade. E não devia ser assim. Porque se a gente pensar, a igreja, o evangelho traz uma proposta de transformação de vida de pessoas, mas também de sociedade, não é isso? O evangelho transforma vidas e transforma a sociedade. E aí, isso nos leva a refletir, nos leva a pensar, a orar ao Senhor: Senhor, como a gente faz para mudar isso? Como a gente faz para mudar essa questão, para mudar esse país? E esse texto que a gente leu, ele é uma história real, um fato real, aconteceu. Mas eu quero que você veja ele de uma outra forma, de um outro patamar, de outra maneira. E quando você deve lembrar que quando Jesus ressuscitou, depois de que ele venceu os nossos inimigos, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, a Bíblia diz que na ressurreição Jesus venceu isso. Depois dessa vitória plena, absoluta, total de Jesus, ele se manifestou e ele aparece para os discípulos, para vários discípulos, para muitos discípulos, várias vezes. Mas o tom daquilo que Jesus falava, depois da vitória na cruz do Calvário, era um só. E a gente pode resumir em algumas palavras que Jesus disse. Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se a gente fosse trazer para a linguagem de hoje, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: é o seguinte, quem manda nesse negócio sou eu agora. Quem manda nesse lugar sou eu. Porque aonde você imaginar, sou eu que mando. Toda autoridade me foi dada. Toda autoridade. E aí ele fala assim: portanto, já que você tem essa verdade, saiba que eu sou o Senhor de todas as coisas. E eu tenho uma ordem, eu tenho um mandamento. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, o que Jesus fala? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, o ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente sabe, muitos sabem esse versículo de cor, salteado. Talvez elas sejam as palavras mais importantes que Jesus proferiu. Talvez essas sejam as palavras mais importantes que Jesus deu nesse tempo. Essa é a grande comissão. Alguns chamam do mandamento da ressurreição. É o cerne de Jesus, do que Jesus pregou como igreja. Ser igreja, então, amados, nasce a partir dessa missão. Ser igreja nasce a partir desse objetivo, dessa missão. Aí só vai funcionar se tiver com aquela caixinha. Ah, funcionou. Isso. Deu escurecida, né? Na verdade, talvez seja por causa do reflexo do fundo, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Comigo aqui. Só que boa parte de nós não entendeu ainda. Diga assim: a igreja nasce a partir dessa missão. Mas boa parte de nós não entendeu, a gente não entendeu plenamente. E quando a gente olhar para esse texto, eu quero que você veja essa passagem bíblica de um jeito. Tinha um professor no seminário, o Skip,
E o Skip sempre falava que a gente tinha que... Ele era americano. Ele dizia, você tem que colocar algumas lentes. Qual a lente que você está vendo na sua vida? Qual o óculos que você está vendo na sua vida? Então eu quero que você coloque a lente que eu vou dar para você hoje, para você ler esse texto. Observar esse texto. Esse texto está falando de uma história de 2 pastores. Quais são os pastores desse texto? Labão e Jacó. Eu não vou entrar na história lá de Jacó, mas só para resumir para você que não sabe, Jacó era apaixonado por Raquel. E ele foi trabalhar lá para o seu tio, né? Labão era tio dele, né? É isso? Tio, né? Isso, tio. E ele falou assim, olha, eu quero casar com sua filha. E o Labão falou, tá bom, então você faz o seguinte, cuida das minhas ovelhas aqui e tal. Por 7 anos trabalha para mim. E depois de 7 anos você pode casar com ela. Ele trabalhou 7 anos, chegou na noite de núpcias, tinha toda aquela questão da cultura, não é igual o casamento nosso aqui. Ele ia conhecer a noiva só lá no escurinho, dentro da... Já conhecia, mas ia ver ela toda lá na tenda. E quando ele passa uma noite agradável lá, núpcias, quando ele acorda de manhã, quem que dormiu com ele? A irmã mais velha, a Lia. O texto fala que ela era vesguinha ainda. E aí era a Lia. E aí Lia, ele falou, mas você me enganou. Trabalha mais 7 anos aí que eu te dou a Raquel. É porque o nosso costume tem que casar mais velha primeiro. E o cara trabalhou mais 7 anos por Raquel. Os 2 eram pastores. Os 2 eram criadores de ovelhas. Os 2 tinham ovelhas. Viveram juntos boa parte da vida. Ali, as famílias. Até que chegou uma hora que eles têm que Jacó entende que tem que se dividir. E ir embora lá das terras do seu sogro Labão. Mas eu quero olhar, os 2 são pastores de ovelhas, ovelhas físicas. Mas eu quero que você olhe esse texto, a história de 2 pastores. 2 pastores estão aqui em Gênesis 30. Um pastor se chama Labão. E você agora conhece a história do Labão. Só que Labão, o pastor Labão, diga assim, pastor Labão, não é o pastor Lambão, tem bastante pastor Lambão também. Mas o Labão não era gente muito boa. Esse Labão aqui, ele era pastor, ele vivia das ovelhas, o negócio dele, literalmente, o negócio dele era o rebanho, era a ovelha. Só que Labão não tinha um chamado, ele não tinha. Nós não encontramos Labão construindo altares a Deus, nós não vemos Labão na Bíblia ouvindo a voz de Deus. Labão olhava para o rebanho e dizia, esse rebanho pode me dar poder, esse rebanho pode me dar autoridade, esse rebanho pode me dar dinheiro, esse rebanho pode me dar conforto, esse rebanho pode me dar influência, esse rebanho é importante para mim, ele vai me ajudar muito. As motivações de Labão eram completamente naturais. As motivações do pastor Labão, ou Lambão também. Agora o outro pastor do texto de Gênesis é o pastor Jacó. Aqui em Maringá temos um pastor, né, Jacó, né? Um bom pastor Jacó também, da missionária. Mas quando ouviram falar desse Jacó aqui? Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, sobrinho de Labão. Tem uma musiquinha, né? Já falei 1000 vezes aqui, né? Que eu gravei para decorar a história de Jacó. Jacózinho, neto de Abraão, filho de Isaac, sobrinho de Labão. Jacózinho, namorado de Raquel, seu apelido é Israel. Dá para aprender, né? Ele teve seu nome depois mudado para Israel. Jacó era diferente de Labão. Jacó era pastor de ovelhas. Só que Jacó trabalhava com as ovelhas, literalmente. Ele trabalhava com elas. Jacó tinha um chamado, ele tinha uma paixão de Deus. Jacó tinha uma ascendência, tinha uma história familiar. Jacó tinha um propósito de vida. Jacó era um homem que construía altares, assim como seu pai, seu avô. E o rebanho para Jacó não era um negócio, não era uma forma de se promover. O rebanho para Jacó significava uma forma de fazer cumprir a vontade de Deus na vida dele. E através dele. E chega um momento que esses 2 pastores não têm mais como andar junto. São muito diferentes. E Jacó, o pastor Jacó procura o pastor Labão, que era sogro dele, e diz o seguinte, olha, eu trabalhei muito tempo para você, eu preciso agora trabalhar para o meu próprio rebanho, eu preciso cuidar do meu rebanho. E eles então, e é o que o texto aqui diz, eles fazem um acordo. E esse acordo, ele não é vantajoso para Jacó. Não é nada vantajoso. Por que eles combinam? Fica assim, ó, ele vai continuar trabalhando com as
ovelhas ali do rebanho que Labão tinha. E a partir daquele dia, presta atenção nisso, a partir daquele dia, as ovelhas que nascessem malhadas, salpicadas, listadas, essa listada é bonita, igual a camisa do operário, preto e branco, que ganhou do Coxa essa semana, 2-1, fora o baile, né? Fazer o quê? Mas então, voltando para o texto aqui. As ovelhas eram malhadas, as que nascessem malhadas, salpicadas ou listadas, com marcas na pelagem, essas ovelhas seriam de Jacó. Só que, amados, as ovelhas que nascessem sem marca, limpinha ali e tal, pelagem uniforme, mesma cor tal, elas seriam de Labão. Eu não sou especialista, não sou veterinário, você talvez não, o Gabriel não está aqui, para entender que ovelhas, mas a maioria das ovelhas tende a ser uniformes, dominante na cor delas. Você não vê uma ovelha igual uma zebra, né? Não tem, praticamente não tem. Você só vê as ovelhas com uma pelagem só uma marca ali, não tem. Então o que aconteceria? Logicamente, o rebanho do pastor Labão cresceria muito mais que o rebanho do pastor Jacó. Porque o rebanho do Labão é mais fácil de crescer, é mais natural. E aqui a gente já começa a refletir uma coisa nessa mensagem aqui. Por que o Brasil não muda, amados? Temos tanto crente, e não muda. Aí colocamos político crente, os caras não mudam. Sabe por quê? Porque boa parte desse rebanho, daqueles que se denominam crentes, evangélicos, daqueles que, e eu acredito que muitos desses, sinceramente, seguem a Cristo, amam a Jesus, a maioria desse povo, eles são rebanho de Labão. Não são rebanho de Jacó. A maioria dessas pessoas estão debaixo de lideranças, e você já conheceu dessas, que vem no ministério, que vem no exercício do pastorado, que vem no curral cheio, uma forma de se dar bem na vida, uma forma de se promover. E esses pastores modelo Labão, esses líderes modelo Labão, eles estão preocupados, eles não estão preocupados em cuidar das ovelhas, em alimentar as ovelhas. Vem de qualquer jeito, serve de qualquer jeito. O importante, o que é? É que o curral esteja cheio. E ainda bem, graças a Deus, que uma parte desse rebanho, amados, não é rebanho de Labão, é rebanho de Jacó. Diga assim, eu sou rebanho de Jacó. São pessoas, amados, existem pessoas dentro da igreja e na igreja do Senhor que estão sendo trabalhadas por homens, por mulheres de Deus, por pastores, líderes que têm um chamado de Deus, que têm uma filiação, que têm uma descendência, que têm uma história, que têm um legado, e que vivem a partir do altar, e que não estão preocupados apenas em multiplicar, em crescer. Sim, o rebanho precisa crescer, o pastor precisa ajudar o rebanho a multiplicar, mas não basta multiplicar. Nós precisamos fazer com que os rebanhos tragam marcas. Você está conseguindo enxergar para onde a gente quer ir com esse texto? Jacó que tinha um desafio: fazer o seu rebanho contra a correnteza. Você vê no logo ali, não aparece muito aqui, né, que está ruim, já está velhinho nosso projetor. Deus dá uma tela de LED grande. Mas tem um dos peixinhos, depois você vai ver ali, ele está ao contrário dos outros. Porque nós estamos, o rebanho, a dificuldade aqui, nós vamos contra a correnteza. Nós vamos crescer, mas contra o natural. O desafio de Jacó aqui era crescer contra o natural, crescer contra o rebanho de Labão. E o que ele fez? Olhe para o texto. Ele tem uma inspiração divina, foi algo sobrenatural. Não adianta você achar que isso vai acontecer de volta. Foi algo de Deus aqui. Mas ele tem uma inspiração. Eles tratam isso, ó, as ovelhas salpicadas, malhadas, manchadas, listradas, as operarianas, são do pastor Jacó. E aí o que ele faz? Jacó entra no meio do mato, e ele colhe várias varas, centenas de varas verdes, e ele gasta tempo procurando as varas, cortando varas. E ao invés de gastar tempo com as ovelhas, de uma forma geral, ele gasta tempo com as varas.
Ele trabalha as varas. O texto fala que ele pega um instrumento cortante, sei lá, uma faca, um facão, um canivete, alguma coisa assim, e ele faz marcas nas varas que ele quer ver no rebanho. Ele faz riscos, marcação, cara. Vai lá e risca, e faz manchas, e faz listrados. Ele faz marcas. E depois de gastar um tempo com as varas, ele pega essas varas e finca elas num lugar estratégico, para que todo o rebanho pudesse ver aquelas varas, ter a visão das varas. E como que ele faz isso? O texto fala que ele coloca as varas, finca elas próximo, junto ao bebedouro. Você leu no texto lá? Diz ali, naquele lugar no que elas vinham beber águas. Ou seja, naquele lugar que elas vinham beber água, o Jacó preparou um lugar aqui, um ambiente romântico. Meia luz de velas, meio romântico aqui, musiquinha, água, as varinhas, porque o negócio é multiplicar, vocês estão entendendo, né? As ovelhinhas iam multiplicar, então ele criou o ambiente, está entendendo? E as ovelhas chegavam ali toda faceirinha, e as ovelhinhas namoravam os cordeirinhos, os cordeiros. Chegavam ali, namoravam, e elas olhavam para as varas. E aquilo que estava nas varas causava uma influência tão forte naquelas ovelhinhas, que elas concebiam diante das varas. Meses depois, eu não sei quanto tempo leva a gestação de uma ovelha, se alguém souber me fala. Nascia, o quê? Nascia ovelhinhas, malhada, pintadinha, listradinha. E assim o rebanho de Jacó foi crescendo. Gente, isso é sobrenatural. Mais do que o rebanho de Labão, que era o normal. Ele colocava lá, elas iam beber água, olhavam, e aí tudo que nascia listradinho, salpicado, era de Jacó. Amados, esse é o nosso desafio. É por isso que a igreja existe. É por isso que nós, igreja local, aqui existe uma primeira igreja cristianismo decidido em Maringá. Não é só nós que fazemos isso, outras também fazem. Mas porque a única maneira de nós mudarmos a fibra moral, a moral desse país, da nossa cidade, aqui em Maringá ou em qualquer outro lugar onde você esteja, é que o rebanho de Jacó se multiplique. É que nós tenhamos milhares, dezenas de pessoas, não apenas crentes, mas pessoas que são discípulos de Jesus Cristo. De pessoas que trazem na sua vida marcas, as marcas do Cordeiro. A Bíblia diz, olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não serão confundidos. Nós não podemos ser daquele tipo de crente que quando sai pela porta da igreja, ele se confunde com o estilo de vida daqueles que estão lá fora. Nós temos que ser diferente. E, gente, eu não estou falando de diferente do religioso, né? Do crente esquisitão. Só por causa da roupa dele, do jeito que ele fala. Não estou falando do esquisitão. Não disso. Mas é gente que tem outro padrão de vida, que vive de outro padrão. E a pergunta que vai surgir para mim e para você, pastor, como é que nós vamos conseguir fazer isso? Qual é o processo? Diga assim, qual é o processo? Nós temos que fazer o que Jacó fez. Nós temos que participar do processo que Jacó desenhou para a gente aqui. E aliás, é o mesmo processo que Jesus fez. O que Jesus fez? Ou melhor, o que Jacó fez? Jesus fez o que Jacó fez? A gente já explicou. Jacó colheu varas, Jacó se preocupou em investir. Preste atenção, isso aqui é importante para nós. Jacó se preocupou em investir em referências para o rebanho. As varas fincadas lá eram referências para o rebanho. As varas eram referência para a multiplicação. Ele gastou tempo formando as referências, indo lá, cortando as varas, riscando as varas, marcando as varas, fincando as varas, criou referências, gastou tempo nisso, formando um modelo que influenciasse a multiplicação daquelas ovelhas. Vocês estão me entendendo? Estão comigo aí? Estão acompanhando o raciocínio? E foi isso que Jesus fez.
Olha que lindo isso. Jesus veio com um plano audacioso, celestial, ambicioso. Qual que era o plano de Jesus? Estabelecer uma instituição divina chamada igreja. E que essa instituição não apenas se espalhasse por toda a terra, mas a igreja deveria mudar as nações da terra, influenciar as nações da terra. E como que Jesus fez isso? Ele tinha pouco tempo, 3 anos. Ele fez o que Jacó fez. Como, pastor? Jesus, ao invés de se preocupar com as multidões, por mais que ele amasse as multidões, Jesus serviu as multidões, Jesus curava as multidões, Jesus ministrava as multidões. Quanto? 152 dias. O Demil calculou para nós lá, né? O tempo de gestação das ovelhas. 152 dias. Obrigado, Demil. E aí já começou a multiplicar. Em 152 dias já houve multiplicação. E essa instituição Jesus fez baseado no quê? No que Jacó fez. O que Jacó fez? Ou melhor, o que Jesus fez. Jesus fez o que Jacó fez. Jesus foi lá e investiu não em multidões, por mais que amasse elas. Mas Jesus, desde o começo do seu ministério, ele escolheu 12 varas verdes. Ou melhor, varas verdes. E Jesus chamou alguns homens para perto de si. Mas ele decidiu dar prioridade para alguns, para que fossem referência para toda aquela multidão. Toda a multidão o seguia, mas tinha um grande rebanho que o seguia, mas ele foi lá e buscou algumas varas verdes, para que fossem referência para a multidão. Quando você lê, depois você pode ler Mateus capítulo 3. Jesus ainda não era conhecido, não era famoso, a fama dele ainda não tinha crescido. Ele estava começando o ministério dele, e tinha alguns poucos seguidores ainda. E disse o texto que depois de uma noite de oração, Jesus reuniu aquele pessoal e ele separou os 12. E o texto diz que ele separou os 12 para estarem com ele, para então eles enviá-los e pregarem o evangelho e exercerem autoridade sobre os demônios. Olha o que o texto fala, diga comigo assim: para estarem com ele e para enviá-los. Diga assim, para estarem com ele e enviá-los. Diga assim, processo e propósito. Jesus trouxe esses homens para ter um relacionamento pessoal com eles. E a gente chama isso do quê? Discipulado. Jesus chamou para fazerem deles discípulos. Diga assim, fazer discípulos. Está lá, fazer discípulos. Porque discípulo, amados, discípulo a gente faz. Discípulo a gente não acha. Discípulo a gente não ganha. Discípulo a gente não rouba. Discípulo, diga comigo, discípulo, a gente faz. Da ideia de trabalho manual, né? De você colocar a mão na massa, você tem que ir lá, investir na pessoa. Isso é feito não em uma classe, não em uma sala de aula. Isso é feito em relacionamento. A gente se relaciona. Você pode, claro, fortalecer a pessoa dando ensino. Vai ajudar o discipulado dela. Você pode escrever um livro, dá para ela ler e vai fortalecer. Mas discipulado do ponto de vista de Jesus. Ou discípulos. Fazer discípulos do que Jesus fala, do ponto de vista de Deus. É o que Jesus fez. É trazer pessoas para dentro da minha vida. É marcá-las. Trazer para perto, marcá-las. Não é só com o púlpito, não é só com uma pregação, não é só com doutrina, é com a palavra, mas é marcar as pessoas com um modelo que nós vivemos. Durante 3 anos, Jesus cavou na vida daqueles homens, marcou, fez marcas na vida daqueles homens. Não apenas dos 12, mas daqueles todos que o seguiam. Jesus fez isso. Na vida daqueles discípulos, na vida daquelas mulheres que andaram e o seguiram. E quando Jesus partiu, a igreja pôde seguir e prosseguir. Porque as referências para a multiplicação estavam lá, marcadas, consolidadas. E ele pôde continuar a caminhada, prontas. Deixa eu dizer algo muito importante para você. É por isso que você está aqui.
Você não vem à igreja domingo, a nossa igreja, pelo menos você não vem, não é esse o nosso objetivo, apenas para ouvir um bom sermão, cantar boas músicas e fazer algo que faça bem ao teu coração e ter amiguinhos e que legal. Tudo isso é bom, sempre ter uma boa mensagem, queremos ter isso, abençoar pessoas, mas não é só isso, é muito mais. Você está aqui para viver essa história de Jacó novamente. Você está aqui para viver essa história de Jesus, para se tornar um discípulo de Jesus, para ser discípulo de Jesus e para se tornar um fazedor de discípulos, não seus, mas de Jesus. Agora, olhemos para o texto, 4 características eu quero mostrar para você de alguém que é e faz discípulos. A primeira delas, baseada no texto de Jacó. Conceito que eu e você precisamos ter é o conceito da maleabilidade. Diga, maleabilidade. O que é a maleabilidade? Quem sabe? O que é uma coisa maleável? É uma coisa flexível, é uma coisa mole, que aceita mudança, ela é flexível, não é rígido. Se eu fosse escrever a Bíblia, não fui eu, por isso Deus não deixou, eu ia colocar esse versículo, bem-aventurados flexíveis. E o texto que a gente lê de Jacó, diz que tomou Jacó varas verdes. Vamos com um bom paranaense, diga assim, verdes. Verdes. Varas verdes. Gente, por que Jacó colheu varas verdes? Porque vara verde é maleável. Porque se ele escolhesse vara seca, ele ia encontrar o quê? Resistência, é dura, quebra fácil. Ele teria muito mais dificuldade e não ia conseguir imprimir naquelas varas as marcas que ele queria marcar, fazer. Você entende isso? Tinha que ser verde, flexível, mole ainda, que aceitasse mudança. Se fosse seca ia quebrar. Então ele buscou varas flexíveis. Exatamente o que Jesus fez. Quem eram os homens? Quem eram os discípulos? Quem eram os 12 que Jesus chamou para dentro da vida dele, para conviverem com ele, para dormirem lá na casa dele, acordarem com ele, 3 anos vivendo com Jesus, caminhando com Jesus. Jesus não escolheu os religiosos, cheios de Bíblia na cabeça, cheios de si, sabichões. Jesus poderia ter ido nas escolas rabínicas de Iléu, de Chamai, sei lá, escolher, eu quero 12 dos melhores alunos de vocês, porque eu estou num projeto aqui. Ele não fez isso. Ele não foi buscar homens cheios de religião, secos, resistentes. Ele decidiu fazer algo diferente. A Bíblia diz que Jesus foi à Galileia dos gentios, um lugar mais simples talvez da Palestina na época, buscar gente simples. Jesus foi buscar gente flexível, gente que queria mudar de vida, gente que estava disposta e desejava ser transformada. A única qualidade, virtude, a única referência talvez, nem qualidade, que Jesus buscou naqueles homens. Não houve vestibular para escolher quem seria, não houve vestibular para saber o nível de conhecimento, de espiritualidade, nada disso. Tinha que ser gente que queria mudar. Jesus olhava para eles e dizia, você quer me seguir? E eles sabiam o que significava isso. Você quer vir comigo? Você quer se tornar meu discípulo? Você quer que eu marque a sua vida? E eles diziam sim. Então Jesus os chamou e durante 3 anos ele trabalhou na vida deles, porque eles eram maleáveis. Eram ensináveis, eram moles, eram flexíveis, aceitavam ser mudados. E aqui, amados, eu quero lançar o primeiro desafio a você. Talvez possa ser uma pergunta incômoda, mas eu quero perguntar para você. Você é vara verde? Você é vara verde? Você está aqui para mudar? Você está aqui aberto para receber novos conceitos? Você está aqui aberto para dilatar tua mente, para aumentar seu coração, deixar Deus trabalhar em você? Ou você já tem muito? Ou você se acha? Ou você
é daquela pessoa, você já viu muita pessoa assim que chega para a igreja, quem é pastor já viu muito disso. Pastor, cheguei. É igual aquele dinossauro daquela família de dinossauro. Querida, cheguei. Tum, tum, tum. Pastor, cheguei. Vim aqui para somar. Amém, irmãos? Vai somar, mas primeiro tem que diminuir. Tem que dar uma apertada, tem que dar uma tratada. Diga assim, maleabilidade. Discipulado só acontece quando tem um líder disposto a investir e quando tem um discípulo disposto a mudar. Só assim vai acontecer. Só assim seremos e faremos discípulos. Se não tiver essa química, não vai acontecer discipulado, amados. E aí a gente vai para o segundo conceito. Se eu quero ser e fazer discípulos, o segundo conceito é diversidade. Diga diversidade. Jacó tomou então varas verdes, de álamo, aveleira e plátano. As varas não eram iguais, irmão. Não precisa ser iguais. Elas não precisam ser iguais. Isso não anima a gente? Não deixa a gente mais animado? É porque isso está dizendo que você não precisa ser igual a ninguém. Você é você. Você não precisa ser igual a ninguém para ser transformado em uma referência para o crescimento do rebanho. Deus quer te tornar uma vara que seja referência, mas você não precisa ser igual às outras. Você tem o teu jeito, o jeito que Deus te fez, a tua personalidade. Discipulado não é formação de crentes em série. Você já viu aquelas igrejas, não estamos aqui para criticar, mas só para lembrar, que as pessoas falam igual o pastor. Minha irmã, amiga. Eu lembro que eu fui a uma igreja pequena em Arapongas. Estava sem igreja, a gente estava procurando igreja. Ela é uma igreja famosa, mas ela é pequena. Eu sou amigo do pastor. da grande lá em Curitiba. Aí, eu fui na igreja lá participar do culto. E o pastor com sotaque paulista, assim, eu falei, nossa, deve ser paulista o pastor, tal. Eu participei do culto, fui embora depois. Daí depois que eu fui saber, que ele era de Arapongas, meu. Ele falava porta. Ele não falava... Mas parecia cantadinho, assim, igual o paulista cantando. É caricato, isso não é discipulado, isso é caricatura. Discipulado é diferente, discipulado traz marcas. Discipulado é transferência de uma visão, não da personalidade da pessoa. Quando Jesus chamou aqueles homens ali para caminharem com ele, eles eram tão diferentes uns dos outros. Mas isso é libertador. Porque isso que a gente está dizendo aqui, que se você tiver um coração tratável, ensinável, sedento, você serve para o projeto. Eu não quero fazer cópias de Jonathans aqui. Deus o livre. Jonathan. Não importa se você é alguém extrovertido. Você chega no lugar, já aí, gente, não sei o que e tal. Esse dia eu fui buscar a Rebeca numa festa e escutava a voz só de uma pessoa. É extrovertido, Deus usa gente extrovertida. Deus vai usar. Sabe aquele tipo de pessoa que fala e depois pensa? Você conhece pessoas assim? Fala e depois pensa? Pedro era assim, também dá, Deus usa assim. Deus usou Pedro. Deus usa todo tipo de gente. Ah, pastor, eu sou mais introvertido, eu sou quietinho. De repente você chega no lugar e sai depois de 2 horas e ninguém percebeu que você tinha ido. Deus te usa da mesma forma. E pode ser que você se exclua, mas se você é introvertido, tímido, você também pode se tornar uma referência para o ministério. Eu era tímido, muito tímido, extremamente tímido. Continua um pouco. Talvez você seja alguém cheio de cultura, cheio de conhecimento, estudou, fez faculdade, está disposto a colocar, se você está disposto a colocar tudo aquilo que você sabe, que aprendeu, a serviço do reino, Deus vai te usar, porque Ele usa pessoas diferentes, a diversidade. Mas talvez você seja alguém que nunca estudou, não teve oportunidade, mal sabe ler ou nem sabe ler. Mesmo assim, você pode se tornar uma referência. Quantas histórias que nós conhecemos, quantos testemunhos de pessoas que não sabiam ler, iletradas, simples, mas tão usadas por Deus, que foram referências para nós, pastores, líderes, irmãos em Cristo. Não importa quem você é, o importa é que você tenha as marcas na vara, tenha as marcas na sua vida, as marcas do Cordeiro em sua vida. Esse é o projeto, irmãos. Isso é discipulado, diversidade. Você não precisa ser igual a ninguém. Você só precisa aceitar as marcas. E aí,
Vamos para um terceiro conceito. O terceiro conceito é o conceito de transformação. Diga assim: maleabilidade, diversidade, transformação. Porque discipulado é para transformar as pessoas, para mudar a vida das pessoas. O texto diz ali que Jacó então tomou essas varas diferentes. E o que ele fez? Versículo 37. E lhes removeu a casca. Xiii, Marquinhos. Mas remover casca dói. Sabe o que está falando? Discipulado envolve dor. Porque discipulado é relacionamento para remoção de cascas. Relacionamento é tratar conosco. É tratar da nossa carne. Casca fica meio feio, né? Irmãos, Deus vai tratar a tua casca aí. Fica meio feio, né? Vamos mudar, vamos deixar mais Novo Testamento. Irmãos, Jesus quer tratar a tua carne. Jesus quer tratar a sua carne. É a casca. Ela precisa ser tratada. O discipulado serve para isso também. Serve para encorajamento, serve para perdão, para um monte de coisas. E, essencialmente, remoção da carne. Quando eu conheci a Karina, a igreja dela, depois nós fazíamos em Ponta Grossa também um retiro chamado Morte à Carne. Só que tirava a seco a casca do cidadão. Porque o que Jesus fez com aqueles homens? Lembra o que Jesus fez? Gente, ninguém aqui é tolinho, bobinho, inocente para achar que Jesus começou com aqueles 12 discípulos e eles já eram os 12 super espirituais. E Jesus chamou eles. Não. Amados, eles vieram sim, e vieram para dar trabalho. Eles eram desafios, eles brigavam entre eles, entre os 12 ali, para saber quem que era o maior. E aí Jesus um dia entra na conversa: o que vocês estão falando? Que conversa é esta? E aí Pedro, que era aquele que sempre falava sem pensar: sim, Jesus, nós estamos discutindo aqui quem que é o maior entre nós. E aí Jesus fala: puxa, vocês não entenderam nada. Isso aí é o mundo que pensa, não é aqui. No mundo as pessoas querem dominar, aqui não. Nós estamos falando de reino. Nós estamos trabalhando no reino. No reino, maior é o que serve, Pedro. O que Jesus estava fazendo ali? Removendo a casca. Vários episódios, vários textos na Bíblia, você começa a lembrar que Jesus fez isso. Removeu a casca. Certa vez Jesus fala: por que vocês estão tão tímidos? Onde está a fé de vocês? Por que vocês não... Lembra da tempestade? O mar revolto, Jesus disse: por que vocês me acordaram? Vocês podiam ter tratado essa tempestade. Incrédulos. Removendo a casca. Dá trabalho, dói no discipulado, dá trabalho para o discipulador, dói para o discípulo, mas é verdade. Certa vez Jesus estava trabalhando na vida daqueles homens e encontrando dificuldades. E mudar aquelas pessoas foi fazendo isso, tal dificuldade. Um dia, tem um pastor que diz o seguinte, que Jesus estava meio que cansado desses. Tem uma outra versão da história da tempestade de Jesus. Lembra, Jesus alimentou a multidão, estavam cansados, aí mandou ele subir no barco e ir embora, e depois Jesus foi. Tem uma versão imaginativa assim, né, só para distrair. Que diz que Jesus estava cansado já daqueles discípulos. Jesus olhou no final do dia para eles e falou: uma coisa aqui. E Jesus olhou para os 12, ficou pensando no trabalho que eles iam dar ainda. Aí Jesus viu um barquinho na beira da praia. Aí Jesus viu a tempestade vindo, o barquinho, olhava os 12, olhava a tempestade, olhava o barquinho, olhava a tempestade, olhava o barquinho. E Jesus disse: pessoal, entra no barquinho aí. Vai, vamos no barquinho. Jesus já estava querendo se livrar deles. E aí Jesus vai, só que dessa vez eu não vou. Vou ficar. Mas quantas vezes eu já quis colocar muita gente no barquinho? Quantas vezes, hein, Jorge? A gente já não quis colocar gente no barquinho. E vai. E a tempestade está indo, o barquinho vai dar tempestade, vai. Só que o texto diz que Jesus foi orar. E aí o pai fala: meu filho, esses são os que te dei. Esses são as varas verdes que eu te dei. Eles vão dar trabalho.
mas eles estão mudando. E aí que Jesus faz? Jesus não tem alternativa, vai correndo, né? Andando sobre as águas para resgatar aquela galera lá e ter dor, tem dor, amado. Discipulado causa trauma, causa dor, é trabalhoso. Mas aqui estão dispostos eles a terem suas cascas removidas. Quantos aqui entendem que as suas cascas, as cascas dessas varas da sua vida precisam ser removidas? Amém? E esse processo vai até quando, amados? O discipulado vai até as pessoas ser mudadas. Jesus fez isso. Porque fazer discípulos, na verdade, é um exercício de paternidade. É cuidar. Quem é pai aqui sabe. A gente não apenas gera o filho. A gente ajuda o filho a crescer com propósito. Para que o filho se torne adulto. Para que o filho se torne confiável. Para que o filho se torne autônomo. Não no sentido de se separar do pai, não ter contato, mas de levar adiante o legado que a gente deixou para eles, sendo maduros, para viver o que ele recebeu. Isso é discipulado. Então esse processo, amados, ele ia chegar a um ponto. Que ponto é esse? O texto continua dizendo, e ele removeu a casca em riscas abertas. Olha lá o texto. Deixando aparecer a brancura das varas. Olha que coisa linda. Até onde vai o trabalho? Até que você encontre a brancura. Onde é que está a brancura das varas? Na vara? Pensa lá. Dentro dela. Quando você se converteu a Cristo, você ganhou uma nova natureza. Dentro de você estava a natureza de Deus. É isso que está dizendo. Quando você se converteu a Cristo, você passa a ter a natureza de Deus. Então dentro de você está o quê? A natureza de Deus. O Espírito Santo, o próprio Deus habita em você. Amém? Cremos nisso? É isso, amados? Estão entendendo o que eu estou falando? Se o Espírito Santo é Deus e Ele habita dentro de você, então todas as virtudes de Deus estão dentro de você. Já pensou nisso? O amor de Deus está onde? Dentro de você. O amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você não precisa pedir amor, o amor está aí. Você não precisa pedir o poder de Deus está aí. A unção de Deus está aí dentro. A paciência que você pede está aí dentro. Qual que é o problema? O problema é que está aqui dentro. E o que tem fora? Casca. A casca tem que ser removida para aquilo que está dentro de você se manifeste. A casca tem que ser removida para que o fruto do Espírito seja revelado. Alegria, paz, amor, benignidade, fé, domínio próprio. Tudo isso vai ser revelado na sua vida. E quando essas coisas, pelo exercício do discipulado e do trabalho do Espírito Santo, começam a aparecer, começam a ser vistas essas coisas, por quem está à nossa volta, então nós estamos chegando aonde o discipulado deve chegar. O processo é para isso, para revelar a sua espiritualidade. Mas a sua espiritualidade só vai ser revelada se a carnalidade foi retirada, se a casca for retirada. Vocês concordam com isso? Você está nessa visão? Você pensa assim? Ou você já está pensando em procurar outra igreja a partir do domingo que vem para caminhar? Porque a nossa ideia é ser e fazer discípulos. Mas eu quero terminar te falando o último conceito, que é importante porque ele pega todos e fecha. Já falamos sobre maleabilidade, diversidade, transformação, mas o último conceito para ser e fazer discípulos é o conceito da exposição. Porque o que Jacó fez? Ele pegou as varas com riscas, com o branco lá, com a brancura expostas, e diz o texto, e assim escorchadas, pôs ele em frente ao rebanho. Então quando as varas ali estão revelando o padrão que Jacó queria, começou a aparecer o que ele queria, ele entrega aquelas varas como um modelo para o rebanho. Sabe o que é isso? Liderança. E muita gente vem bem até aqui. Muita gente chega na igreja, muita gente aceita caminhar para um discipulado, muita gente aceita ser tratada, cresce, recebe a palavra, mas na cabeça,
Começa até a manifestar o testemunho de Cristo, ter uma vida. Mas quando você chega e diz, irmão, agora você vai, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você faça isso, você vai ser exposto. Agora você vai começar a influenciar pessoas, agora você vai liderar as crianças, agora precisamos de alguém para liderar um grupo, agora você precisa fazer algo dentro do corpo, você vai ser um líder. A pessoa diz, não pastor, agora eu não posso. Mas preste bem atenção, você não é um patrimônio de espiritualidade guardado no cofre da primeira igreja do cristianismo decidido. Não, tudo que foi feito até aqui, foi feito para que você possa se expor, para influenciar pessoas, para influenciar aqueles que estão nascendo agora. Você entende o processo? Você vai ter que ser colocado lá diante de outros, para que os outros vejam, sigam o seu modelo, que é inspirado em Jesus, vejam as suas marcas e reproduzam isso. Isso é o plano A de Deus, até porque Deus não tem outro plano. O plano B, C, D, E, é nós que inventamos. Esse é o plano de Jesus. Quando Jesus pensou a igreja, Ele pensou nesse processo discipulado. Jesus não pensou nesse auditório. Jesus pensou em pessoas. Jesus pensou em pessoas se relacionando, processo e propósito. Se relacionando para quê? Para formar novos líderes, que façam o mesmo com outros. Assim, não apenas a multiplicação do rebanho vai acontecer, mas uma multiplicação de discípulos de Jesus. Homens e mulheres como eu e você, que carregam o seu testemunho na sua vida, que carregam as marcas do Cordeiro. É esse tipo de gente multiplicada que vai mudar o nosso país. É esse tipo de gente que vai multiplicada, que vai mudar a nossa cidade. E aí não é o número de pessoas, mas é como são essas pessoas. Mas eu empenho toda a minha vida, o meu tempo nesse propósito, nesse chamado de ser e fazer discípulos. O que nós precisamos, e o que eu quero, é que nós aqui nessa igreja, os pastores, os líderes, sejamos pastores e líderes no modelo de Jacó. Só precisamos agora de varas verdes, sermos varas verdes e fazermos varas verdes, ficarmos diante do povo, do rebanho, preparar pessoas. Amém? Você entendeu essa mensagem? Você recebe isso no seu coração? Quero te convidar a ficar em pé. E nós queremos orar por esse desafio que nós temos esse ano. Muita coisa já começamos a mudar na igreja, mas nós queremos, não é mudar, mas é aprimorar, né? Desenvolver, não estamos destruindo nada. Mas nós queremos desenvolver ferramentas e processos de discipulado efetivo, real, que aconteça. E Deus te chama, amados, não para ficar sentado apenas domingo após domingo, mas cada um do seu jeito, a sua diversidade, sermos usados pelo Senhor. Amém? Você está disposto a ser um discípulo de Jesus a partir dessa caminhada? Eu sei que você já é, mas ser e fazer discípulos. Isso não é trabalho dos pastores, simplesmente. É de todos nós. O nosso trabalho, liderança, é pegar as varas verdes, marcá-las, tirar a casca, chegar na brancura. Pai, nós nessa manhã nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo quem somos, que somos discípulos do Senhor, que aceitamos o seu chamado. Pai, e não apenas esse ano, mas essa seja uma ênfase para que guardemos para a nossa vida, que nós somos chamados para ser e fazer discípulos de Cristo. Pai, que assim como Jacó retirou aquelas varas no meio do mato, assim como o Senhor escolheu discípulos no meio da multidão, queremos que nós somos escolhidos pelo Senhor. Que sejamos maleáveis, flexíveis, abertos a mudar aquilo que tem que ser mudado na nossa vida, no nosso caráter, no nosso comportamento, no nosso estilo de vida, no nosso jeito de ser. Que sejamos flexíveis em nossos casamentos, em nossos relacionamentos, na educação dos nossos filhos, no relacionamento com nossos pais. Que sejamos varas verdes, ó Pai, maleáveis, que não se quebram, mas que deixem de ser tratadas, que podem ser marcadas pelo Senhor,
Pai, que as experiências que tivemos até hoje sejam aquelas que vão nos marcar e vão ser referência para abençoar outros, outras gerações, novas pessoas. Pai, nós oramos e agradecemos porque o Senhor nos fez diferentes uns dos outros. Obrigado pela diversidade pelo qual o Senhor nos fez. Pai, que nós possamos alcançar o maior número de pessoas de mais distintas formas. Obrigado porque um tem o dom de cantar, de pregar, outro de falar, outro de conversar, outro de ouvir, outro com esporte. Não importa a forma, a diversidade. Pai, nós somos várias e diferentes formas e modelos, mas o Senhor nos usa como o Senhor quer. Pai, nós queremos ser usados pelo Senhor para a transformação. Pai, que toda a casca seja tirada. Tudo aquilo, Senhor, que está por fora, para que o Senhor chegue na brancura, Senhor, da vara, na santidade, na presença do Senhor, que nós possamos refletir o Senhor. Tira toda a casca, nos ajuda a remover tudo aquilo que não te agrada, aquilo que tem sido empecilho, no caráter, nas práticas. Senhor, trata-nos, Senhor. Nós nos permitimos ser tratados e como igreja queremos ser tratados assim como indivíduos do Senhor. E nos permita graça para nos expormos diante dos outros, diante dessa sociedade, diante desse país, diante das pessoas do nosso círculo de relacionamento, que elas nos vejam e vejam Jesus em nós. Sim, Pai, faz dessa igreja, não uma igreja com muitos membros, mas uma igreja com muitos discípulos de Jesus e com muitos fazedores de discípulos do Senhor. Não queremos fazer discípulos de nós mesmos, mas queremos fazer discípulos que seguem a Cristo, que amam o Senhor, discípulos verdadeiros de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E você reflita nesses dias. E que você seja uma vara verde para a glória do Senhor.